Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de filosofia e nós começamos na aula de hoje a estudar uma parte nova dessa filosofia do terceiro ano, a chamada Estudo sobre a Estética e a Filosofia da Arte. Então é um momento muito particular da nossa disciplina que a gente vai conversar um pouco sobre aspectos culturais e artísticos dentro da filosofia, né? Como a filosofia aborda, como ela trata desses assuntos, como é que ela questiona, qual é o seu valor dentro da filosofia para o que é a arte. Então, todos esses aspectos é o que nós abordaremos iniciando com a aula de hoje. É um conteúdo que já digo para vocês que a gente vai estudá-los por algumas aulas ainda à frente. Como está vindo aí o recesso, então a gente vai fazer uma pausa, apertar pausa, e aí após o recesso nós retornaremos em filosofia, tratando ainda sobre estética e a filosofia da arte. Belezinha? Vamos lá então. A gente começa a abordar esse tema tratando sobre essa dicotomia entre apreciação ou entendimento. Por qual motivo? Uma obra de arte ela deve ser apreciada ou entendida? Quando nós olhamos o quadro da Mona Lisa, por exemplo, nós temos que apreciar a beleza da moça representada no quadro da Mona Lisa, ou nós temos que entender os aspectos gerais daquele quadro, o que ele está questionando, o que ele está informando, quais são as conjunturas políticas, sociais e econômicas e culturais também que estão representadas naquele quadro, né? O raciocínio e o conhecimento influencia o gosto de uma pessoa, então, ou seja, o fato de eu conhecer um determinado assunto vai fazer com que eu goste ou não de um quadro de arte, de alguma pessoa, de algo artístico do tipo. O gosto ele é sempre subjetivo ou depende de critérios objetivos? E para a gente definir o que é belo, os princípios e os valores morais de uma pessoa devem ser ignorados ou, ao contrário, considerados. Então, o que é arte? O que é beleza? O que é uma obra de arte? Para as pessoas podem modificar bastante do entendimento de uma para outra, muito justamente por esses aspectos subjetivos que cada um de nós carregamos consigo mesmo, né? Então, todas essas perguntas não são novas na filosofia, né? Elas são questões que estiveram representadas por muito tempo na nossa esfera acadêmica, desde o surgimento da filosofia, desde o surgimento do homem, se investiga e se discute muito o que é belo, o que é arte, o que é cultura nesse sentido, tá bom? Por exemplo, na próxima slide nós vamos ter essa obra de arte chamada Latas de Sopa Campbell, de Andy Warhol, que é um artista contemporâneo, vocês veem um pouco nas aulas de arte de vocês. Bom, esse quadro aqui de Andy Warhol, né, as latas de sopa Campbell, se fossem utilizadas no mercado publicitário, elas seriam ainda consideradas uma obra de arte como elas são consideradas? Né? Vou mostrar para vocês uma outra tela, um outro quadro importante. Urinol, né, que é uma obra que se chama Fonte de Marcel Duchamp, que foi feita no ano de 1917. Isso é uma obra de arte para vocês? A gente pode ver que isso aí é um mictório, né, um vaso, um urinol, só que invertido, né? Isso é uma obra de arte? Quem define o que é obra de arte? Quem define o que é belo? Quem define o que é arte, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês mais uma obra de arte bastante positiva. Aí sim a gente sabe o que é belo. Por exemplo, né? A gente vê que o escudo do Vascão é algo artístico que é belo também dentro da nossa filosofia artística, da estética, vamos dizer assim. Então todos esses assuntos, o que é belo, o que é arte, né? A arte, se a arte é pessoal ou se ela é de conjuntura, se ela pertence a toda uma sociedade, se a gente tem um único aspecto voltado para todo mundo, ou se uma obra de arte é uma obra de arte de forma isolada para cada um. São esses questionamentos que a gente vai debater um pouco nas nossas próximas aulas, tá bom? Bom, essa disciplina, sobre o estudo da estética e da arte é uma disciplina tardia, ela não é nova, né? As reflexões que a filosofia faz sobre beleza e arte surgiam antes mesmo que a disciplina que estuda esses temas fosse desenvolvida. Talvez com o surgimento da filosofia nós já tínhamos alguns questionamentos sobre esses assuntos, né? A gente também vai estudar durante esses períodos, né, as condições históricas e filosóficas que permitiram o surgimento dessa disciplina, chamada atualmente de estética. Por fim, nós vamos também expor a situação da arte no mundo contemporâneo em relação com a filosofia também, tá bom? Bom, o desenvolvimento da estética como disciplina filosófica possui um percurso um pouco diferente, né? Até o século XVIII, a investigação sobre o sensível, o belo e a arte, que são os objetos da estética, né, vinham sempre acompanhados de reflexões de outras áreas da filosofia,
como a ética, a metafísica e a teoria do conhecimento. Para entender o que era belo, por exemplo, né, era preciso também definir o que era o bem, né? No caso, o belo vai vir de bem. Então, se uma coisa é boa, ela vai ser bela também. Por isso que as reflexões sobre a arte realizadas durante a Antiguidade e a Idade Média foram chamadas por alguns estudiosos de pré-história da estética. Porque a partir do momento que a gente vai ter um entendimento pessoal sobre o que é belo, aí a gente tem uma mudança na filosofia, no estudo sobre as obras de arte. Porque antes era sempre ligado ao conceito de bem. E hoje em dia nem sempre a gente estuda a estética, as obras de arte, partindo desse pressuposto de bom, de belo, né? Bom, a arte ontem. O nome da disciplina estética ela vai surgir no século XVIII, com o filósofo alemão Alexander Baumgarten, deve ser. No entanto, a gente não pode dizer que a disciplina já estava organizada e faltava apenas o nome, pois o próprio método de investigação ainda não existia, né? Atualmente, o termo arte é em geral associado às palavras artista, obra de arte, gosto e prazer artístico. Geralmente, quando a gente pensa arte, a gente pensa esses outros conceitos importantes de artista, obra de arte, gosto e prazer artístico. Ou seja, quem produz a arte, o que produz e com que finalidade. Na Grécia Antiga e na Idade Média, ao contrário, essa associação não era tão comum assim, né? Os artistas criavam obras que eram apreciadas pelas pessoas, mas que não se diferenciavam daquelas feitas pelos artesãos, né? A arte e o artesanato eram atividades tão próximas uma da outra que é mais correto chamar o artista do período antigo medieval de artesão ou artífice, né? Nesse sentido. Ainda estudando, né, a origem da estética, desse estudo sobre a estética, dessa filosofia da arte, vamos dizer assim. Frequentemente também associamos a arte e a criação artística a um talento especial de certas pessoas, né? Aquela pessoa produz algo que é uma obra de arte. Eu não tenho capacidade de criar algo que seja tão belo e digno de ser chamado de obra de arte, né? Então a gente pensa que a criação artística é muito ligado a esse conceito de belo e de dom, né? De acordo com essa relação, nem todo mundo teria a capacidade de produzir arte, né? Nesse sentido, havendo dúvidas se ela poderia ser aprendida ou simplesmente aperfeiçoada e lapidada. Para os gregos e os latinos, então, contudo, a arte designava-se um saber fazer, uma capacidade de produzir algo útil ou meramente destinado à contemplação. A arte nada mais era que um conhecimento prático, um saber executado numa tarefa. Então, por muito tempo, a gente fala que na filosofia artística, né, produzir e ter o belo nas artes, ou no caso na arte, era uma capacidade, um dom quase inato da pessoa. Às vezes a pessoa teria a capacidade de desenvolver esse talento, às vezes não. Então se dizia que muitos artistas nasciam com esse dom, nasciam com esse talento. A gente não tinha como ensinar uma pessoa a ser uma produtora de arte, né? Coisas que hoje em dia a gente já pensa de um modo diferente. Assim, a palavra arte pode ser aplicada tanto às obras de arte, escultura, pintura, quadros, fotografias, afins, como aos artesanatos e manufaturas, né? Confecção manual de sapatos, móveis. Então, produzir algo é uma obra de arte. Até hoje em dia, que é o mundo do design, mundo tecnológico, quando eu faço aquelas minhas desenhos artísticos, a montagem, né? A estampa de uma camiseta, estou produzindo arte. E a arte não tem mais apenas um único significado. Ela vai ter uma gama de oportunidades. Tanto que a gente chama o cinema de sétima arte. Ou seja, existem outras 6 classes dentro da arte para ser consideradas. Então esse conceito ele se ampliou bastante com o surgimento da filosofia estética, né? Desse estudo sobre o belo, sobre a arte dentro da filosofia. Durante a Antiguidade então, e a Idade Média, a arte não possuía qualquer privilégio perante outras atividades. E muitas vezes foi considerado inferior em relação tanto à natureza, pois era entendido como imitação, né? Você fazer uma obra de arte de uma natureza morta, você está imitando uma natureza, né? Quanto à criação divina, da qual não se podia se aproximar. Então, às vezes, ela nem sempre foi considerado porque se produziam cópias dentro da arte. Quando você vai representar figuras divinas, figuras da natureza, era ligado à imitação. Então, um produtor artístico, ele não é uma pessoa que tem uma capacidade cognitiva muito boa, porque ele só imita, né? Só faz imitações, ele não produz arte de fato. Estou falando isso do período antigo. É claro que esse significado a gente muda bastante até os dias atuais. Até porque o fato de você produzir uma cópia sobre alguma coisa também é um dom, também é um talento, né? Também é uma forma de produzir arte. Em alguns casos, um sapateiro era visto como mais original que o pintor de telas, dentro desse nosso exemplo. Tá bom? Turma, hoje foi só a introdução mesmo sobre a filosofia estética, a introdução sobre a filosofia da arte,
que a gente vai desenvolver um pouco melhor, chegando até filosofia contemporânea, abordando esses aspectos artísticos e estéticos dentro da filosofia contemporânea, tá bom? Se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que estarei disponível para sanar as possíveis dúvidas de vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!